Graça e paz, irmãos. Como alguém pode ser salvo? Como eu e você, como nós podemos ser salvos? Eu fiz uma enquete essa semana e essa, juntamente com como posso fazer um bom devocional, alguma coisa assim, foram as mais votadas. Eu vou começar explicando um pouco sobre como alguém pode ser salvo. O que nos interessa é saber o que a Bíblia diz. Olha lá, um texto, Efésios 2, versos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse é um dos textos claros que a Bíblia traz para nós sobre como alguém pode ser salvo. Ele diz, porque pela graça sois salvos. Ele não diz porque pelas obras são salvos, porque pelo esforço próprio sois salvos. Ele não diz isso. O que ele diz é pela graça sois salvos. Graça é o favor de Deus a pessoas que mereciam o inferno. Graça é Deus agir por livre e espontânea vontade dele mesmo, sem nenhum mérito no homem. O homem que estava morto em seus delitos e pecados, como esse texto mesmo disse nos versos anteriores. Olha aqui, verso 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele que deu vida. E o verso 4 diz, Deus sendo rico em misericórdia, nada fala do homem, nada fala do agir do homem, da procura do homem, não, o homem estava morto, eu e você estávamos espiritualmente mortos em nossos pecados. Mas Deus, por graça, pela graça, sois salvos. Não é por obras, não é por especulação, não é por tradição religiosa, não é porque meu pai era crente, porque meu avô era crente, porque eu nasci na igreja. Não, é pelo favor de Deus, pelo agir gracioso de Deus a pessoas que nada mereciam, ao contrário, que mereciam o inferno. E ele diz, mediante a fé, ninguém de nós tem fé. As pessoas confundem fé com pensamento positivo, fé com esperança de que alguma coisa vai dar certo. Não é. A fé bíblica, ela está sempre ligada, amarrada à pessoa de Cristo. Ninguém é salvo somente pela fé, ponto final. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. A fé, veja, mediante a fé é um meio. Deus nos deu a fé porque a fé não é nossa. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Esse texto diz, não de obras para que ninguém se glorie, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém nasce com essa fé. Então Deus, por graça, nos dá essa fé para crer no que Ele fez. Nós somos salvos por Jesus. Mas sem a fé, eu olho para Jesus, ou eu rejeito, ou eu apenas acho legal, acho importante, mas não creio. Mas quando eu clamo a Deus, falo, Senhor, me dê fé verdadeira para crer que Jesus morreu no meu lugar, que Ele era o Filho de Deus, que Ele voluntariamente deu a vida dele no meu lugar, e que naturalmente ninguém pode crer. Então o texto diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder, ninguém vai estar no céu achando que ele mereceu estar lá, ou que ele fez por merecer. Ninguém. Não de obras para que ninguém se glorie. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ninguém pode falar assim, eu fui salvo, mas eu também contribuí. Mas eu também fiz minha parte. Não de obras para que ninguém se glorie. O texto está aqui, Efésios 2, 9. Do que nós podemos nos gloriar se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados? Verso 1, ele vos deu vida. Por quê? Porque nós estávamos mortos. O verso 4 diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nada partiu do homem. Nada é contribuição do homem. Isso é graça. E a graça, de certa forma, nos humilha. E deve nos humilhar, para dar toda a glória a Deus. Então, a única forma de alguém ser salvo é pela graça. É olhar para Cristo, orar, falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Me dê fé no coração para crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele deu a vida dele por mim e que eu era o pecador culpado que estava justamente condenado ao inferno. Mas o Senhor graciosamente deu a vida do seu único Filho para que todo que nele crê não pereça eternamente, não seja condenado eternamente, mas tenha a vida eterna, que é desfrutar da presença de Cristo. Clame ao Senhor pela sua vida e confie somente e unicamente no sacrifício e na pessoa de Jesus Cristo.
Sobre graça, sobre esse assunto, eu recomendo, um dos livros que eu recomendo para vocês, esse aqui, ó, Tudo pela Graça, de Spurgeon, da editora Pes. Excelente livro. Olha só o que ele diz aqui, capítulo 7. Que abismo é a graça de Deus? Quem pode medir a sua extensão? Quem pode sondar a sua profundidade? Como todos os demais atributos divinos, ela é infinita. Deus é cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. E ele disse, lembre-se disso, ou você pode cair no erro de fixar a sua mente demais na fé, que é apenas o canal da salvação, esquecendo-se da graça, que é a fonte e causa até mesmo da fé. A fé é a obra da graça de Deus em nós. Ou seja, não olhe para o tamanho da sua fé, mas para o objeto da sua fé. Se ela está depositada unicamente em Jesus Cristo, é uma fé salvadora. Se não está, é uma fé falsa. É pela graça que nós somos salvos, por Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Fica essa recomendação. Deus te abençoe.